Onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano, dizia Chesterton. Porque as pessoas estão tratando animais igual gente. Você já percebeu isso ou você acha que isso é uma coisa normal? Pior, muitas delas tratam animais com mais dignidade do que os seres humanos, com mais apreço que os próprios humanos, destinando aí boa parte dos seus recursos financeiros a animais. Esses recursos que poderiam ser dados a crianças abandonadas, a famílias carentes, pessoas doentes, pobres, etc. É festa de animal, é carrinho para cachorro, é roupa, é creche, é unha, é banho de beleza, etc. Tudo que vocês possam imaginar já existe para esse mundo pet. E tem galera chata, né? Ainda por cima, aquela galera chata dos veganos, tipo a Xuxa, que condena as pessoas que comem carne e só por isso elas se acham pessoas melhores, superiores às outras, porque elas não comem carne, elas são pessoas do bem, elas são limpinhas. E você já reparou que essa mesma galera é a que geralmente não tem filho e quando tem é só um, no máximo. E pior, são as pessoas defensoras do aborto na maioria dos casos. Ou seja, uma total inversão de valores. Um ser imortal pode ser descartado no lixo, mas o animal ser morto para alimentar o ser humano faminto é um pecado imperdoável para essa galera. E eu não estou dizendo que seja errado cuidar dos animais. Inclusive, o próprio catecismo da Igreja Católica diz que o 7º mandamento nos pede que respeitemos a criação, porque os animais, por serem criaturas de Deus, com sua simples existência, glorificam a Deus. Então o homem ele pode sim apreciá-los, tratá-los com respeito, como fazia o próprio São Francisco de Assis ou São Felipe Neri, mas o catecismo diz que ainda assim não podemos esquecer que os animais não possuem a dignidade dos seres humanos. Essa inversão de valores que eu critico, né? O exagero, o endeusamento aí dos animais em detrimento do ser humano. O Deus uno e trino, ele não mora nos animais como acontece nas nossas almas humanas batizadas. Quando a gente ama outro ser humano, a gente também está amando o próprio Cristo que vive dentro dela. Isso não é possível com um animal. No parágrafo 2418 do Catecismo diz que é contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles somas que deveriam prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, mas não deveria desviar-se para eles o afeto só devido às pessoas. Ou seja, podemos sim manifestar o nosso amor para com os animais, mas nunca a gente deve tratá-los como seres humanos ou parte da nossa família. Como a gente vê muito hoje em dia, e como eu comentei nos meus stories, que eu vi uma família que vai à missa e leva o seu cachorro dentro de um carrinho de bebê, não sei se é carrinho de cachorro ou de bebê, mas ela leva todo domingo. E uma seguidora veio me questionar qual é o problema, uma vez que foi Deus que fez os animais. Olha a cabeça da pessoa, ela não consegue nem mais discernir o problema disso. Então você já pensou se todo mundo inventa de levar seus bichinhos ali de estimação na Santa Missa? O que vai virar? Um zoológico. Vai deixar de ser a casa de Deus, a casa de adoração, para virar um zoológico. Mascotes nunca deixarão de ser mascotes. Essas pessoas não entendem isso. E o ser humano na Terra terá mais dignidade que um animal pelo simples fato de que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele possui inteligência, vontade, liberdade e alma imortal. Os animais, não. Além de que, Cristo não morreu pelos animais. Você quer entender o porquê chegamos a este ponto de os animais ganharem um tratamento e uma dignidade superior a vidas humanas? Lembre-se que as ideias, elas têm origem e têm consequências, como dizia o professor Olavo de Carvalho. Então, se você quiser entender o motivo disso, você precisa ler
o livro que a Eclésia está lançando hoje, O Drama do Humanismo Ateu, o livro mais famoso do cardeal jesuíta Henri de Lubac, que, atento a essa crise espiritual do homem moderno no Ocidente, publicou este livro em 1944, onde ele analisa os fundamentos do ateísmo de sua época nas obras de Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Augusto Comte e Nietzsche. Que inclusive o Nietzsche, aquele que disse que Deus está morto, no ápice ali da sua loucura, chegando ao fim de sua vida, ele chegou a pedir perdão a um cavalo. Ele abraçou o cavalo e pediu perdão em nome da humanidade, para vocês verem o nível. E para completar os seus estudos sobre esses temas, né, desse movimento de desprezo pela vida humana e adoração animal, está disponível o combo A Decadência Espiritual do Homem Moderno, que reúne 5 obras para que você compreenda esse declínio moral e espiritual do homem na modernidade e por que a gente chegou nesse nível em que animais despertam mais caridade nas pessoas do que os mendigos, os bebês nos ventres das mães e dos pobres. Nesse kit, você vai ter A Política do Céu e do Inferno, Temas Cristãos e da Filosofia Política Clássica, Medieval e Moderna, de James Shaw, e também Bento XVI, A Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Também tem A Crise do Homem Moderno, do padre Lionel Franca, e O que há de errado com o mundo. Livro essencial para você entender esse desprezo pelo ser humano e por que a gente está nessa inversão total de valores, nos quais as pessoas já não conseguem mais discernir, como dizia Chesterton, que a grama é verde. Este livro aqui é um dos meus preferidos, que você deve ler para entender todo esse movimento anti-vida, de desprezo pela vida, de exaltação animal, de adoração de animal e de endeusamento dos animais em detrimento da vida humana. Então aproveita que hoje também começa a maior promoção da Eclésia, a promoção de todos os santos. Não se esqueça de usar o meu cupom TAISA5 no site das livrarias conservadoras e católicas da Eclésia, Vide, Quirion e etc. Então, pessoal, estudem esses temas, porque é um movimento, uma tendência cada vez maior e mais comum que a gente tem visto nos últimos tempos. Então, que fique de alerta e aproveite a promoção para se aprofundar nesses assuntos. Espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas.